Os jovens perguntam: o que fazer se tenho um problema de saúde? Parte 1. Conhece algum jovem que sofre com um grave problema de saúde? Você tem uma doença ou deficiência que o impede de fazer as coisas que outros de sua idade fazem? Nesse caso, é natural que você às vezes fique desanimado. Mas a Bíblia contém dois pensamentos muito animadores. Seu Criador, Jeová Deus, conhece sua situação. Mais que isso, Ele cuida de você. Jeová Deus vai curar todas as doenças. Você pode ler sobre isso na Bíblia, em Isaías 33, 24 e Revelação ou Apocalipse 21, 1 a 4. Muitos jovens que enfrentam problemas de saúde desafiadores perceberam que a fé em Deus e em suas promessas os fortalece. Veja 4 exemplos. Amy. Aos 11 anos, eu já usava cadeira de rodas. Não consigo fazer coisas simples como erguer objetos, mesmo que sejam bem leves. Aos 5 anos, fui diagnosticada com distrofia muscular, uma doença degenerativa que me impede de fazer muitas coisas. Às vezes, fico desanimada por não conseguir fazer o que outros da minha idade fazem. Mas os meus pais e os irmãos da minha congregação me dão apoio emocional, físico e espiritual. Sou pregadora por tempo integral e outros cristãos sempre me acompanham quando vou ensinar a Bíblia a pessoas interessadas. Jesus disse que cada dia tem suas próprias ansiedades. Então, tento viver um dia de cada vez e estabelecer objetivos realistas que eu consiga alcançar. Não vejo a hora de chegar ao novo mundo de Deus em que poderei ter a verdadeira vida e ficarei livre dessa doença. Para pensar, como você pode estabelecer objetivos realistas, assim como Amy? Mateu. Minhas costas começaram a doer quando eu tinha 6 anos, e de início os médicos disseram que isso não passava de dores do crescimento. Mas 1 ano depois, eles descobriram que um tumor havia se formado na minha coluna. Fiz uma operação, mas o cirurgião só conseguiu remover uns 40% do tumor. Em apenas 2 meses, o tumor já tinha atingido o mesmo tamanho de antes. Desde então, minha vida se resume a exames, tratamentos e decepções. Às vezes sinto dores terríveis, como se fossem facadas, principalmente nas costas e no peito. Mas eu não fico pensando muito na minha situação. Tento lembrar que outros também passam por coisas terríveis e continuam otimistas. O que mais me ajuda a manter uma atitude positiva é confiar que um dia Jeová cumprirá a sua promessa de acabar com todo o sofrimento. Para pensar, como a promessa de Deus de acabar com todo o sofrimento pode ajudar você a não desistir, como no caso de Mateu? Bruna. Como a minha doença não tem sintomas visíveis, algumas pessoas talvez achem que sou preguiçosa. Mas a verdade é que tudo é muito difícil para mim, incluindo fazer tarefas domésticas, estudar ou até mesmo levantar da cama. Quando eu tinha 16 anos, fui diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença debilitante que piora com o tempo. Não consigo trabalhar muito, nem ter a participação que gostaria em atividades cristãs. Sempre leio 1 Pedro 5,7, que nos diz para lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Pensar que Jeová cuida de cada um de nós sempre me fortaleceu muito. Para pensar, como você pode se beneficiar de lançar suas ansiedades sobre Jeová, assim como faz Bruna? André. Algumas pessoas me tratam como se eu fosse uma criança de 10 anos. Mas a culpa não é delas. Afinal, eu pareço mesmo ter essa idade. Aos 2 anos, fui diagnosticado com um tipo raro de câncer, que começou na medula espinhal e chegou até o cérebro. Os médicos conseguiram controlar a doença, mas os tratamentos afetaram meu crescimento. Hoje, tenho só 1,37 m de altura. Muitos acham que estou mentindo quando digo que já tenho 18 anos. Na congregação cristã, sou tratado com dignidade. Ninguém faz brincadeiras de mau gosto, como os outros faziam na escola. Tento encarar minha situação de modo positivo. Tive a oportunidade de conhecer a Jeová, a melhor coisa que pode acontecer com alguém. Não importa o que eu tenha de enfrentar, estou certo de que Jeová sempre vai cuidar de mim.
Pensar no maravilhoso novo mundo que Jeová prometeu me ajuda a manter uma atitude positiva. Para pensar. Por que conhecer a Jeová é a melhor coisa que pode acontecer com alguém, assim como disse André?